Olá, estudantes! Hoje nós vamos falar nessa aula sobre os princípios da terapia cognitiva. Já ouviu falar? Já estudou sobre isso? Vamos entender um pouco mais sobre essa terapia. E eu vou usar o livro da Judy Beck. Sim, eu falo Judy Beck porque nós somos muito íntimos. Mentira, brincadeira. Mas quando eu tinha Twitter, isso lá em 2000 e alguma coisa, ela me seguia no Twitter. A Judith Beck, ela é filha do Aaron Beck e ela é autora deste livro, Terapia Cognitiva. Na verdade, a minha versão é mais antiga, já tem até uma edição nova deste livro, que é muito importante para o processo terapêutico. E neste livro, o pai dela, o Aaron Beck, faz o prefácio. E ali ele comenta sobre os terapeutas cognitivos que estão iniciando o processo de atender ou de estudar a terapia cognitiva. E quando a gente está um pouco confuso em relação a isso, a gente se sente um pouco perdido. E ali ele comenta, por onde começar? Citando Alice no País das Maravilhas, ele diz, comece do princípio. Então, nessa videoaula nós vamos falar sobre 10 princípios da terapia cognitiva. A terapia cognitiva se baseia em uma formulação em contínuo desenvolvimento com o paciente em termos cognitivos. Desde o início, o terapeuta identifica os pensamentos do paciente, aqueles pensamentos que ajudam a manter os sentimentos e os comportamentos problemáticos. É importante salientar que os comportamentos problemáticos ocorrem tanto por conta dos pensamentos disfuncionais, como também reforçam os pensamentos disfuncionais. Assim, o terapeuta deve também identificar os fatores que desencadearam as percepções do paciente, identificando dessa forma os padrões de pensamento, ou seja, os padrões duradouros de interpretação dos eventos. Princípio 2. A terapia cognitiva requer uma aliança terapêutica segura. É importante estabelecer uma relação de confiança com o paciente. Por isso, é importante e necessário que o terapeuta tenha as seguintes habilidades, os seguintes comportamentos: cordialidade, empatia, atenção, respeito genuíno e competência. Princípio 3. A terapia cognitiva enfatiza a participação ativa do paciente. A princípio, o terapeuta é um pouco mais ativo e diretivo em relação aos tópicos a serem abordados em sessão. Procura resumir ao paciente aqueles temas que foram abordados. Conforme se avança o processo terapêutico, o paciente tem mais autonomia para identificar os próprios pensamentos disfuncionais. Princípio 4. A terapia cognitiva é orientada à meta e focalizada em problemas. Isso indica que o terapeuta pode enumerar os problemas a serem trabalhados em sessões, junto com o paciente. Pelo que eu falei anteriormente, essa colaboração é ativa. E assim, a dupla terapeuta e paciente estabelece metas específicas para a sessão e para o processo terapêutico. A terapia cognitiva enfatiza inicialmente o presente. Isso significa que o terapeuta cognitivo está focado no aqui e agora. E o quanto os problemas, ainda que sejam problemas que ocorreram no passado, interferem no comportamento hoje. Então, não é que a terapia cognitiva não olha para o passado, mas ela enfatiza o presente. Se for necessário, se o paciente achar que é necessário, ele pode relatar situações que ocorreram em outros momentos da vida dele. Mas sempre nessa perspectiva de tentar entender e ressignificar a partir do presente. Princípio 6. A terapia cognitiva é educativa. Visa ensinar o paciente a ser seu próprio terapeuta, enfatizando dessa forma a prevenção de recaídas. É solicitado que o terapeuta explique ao paciente como funciona a terapia cognitiva e também o modelo cognitivo, de modo que o paciente compreenda o próprio funcionamento.
e não fique dependente da terapia durante anos. Por isso, nós chegamos no princípio 7. A terapia cognitiva tem um tempo pré-determinado. Isso depende do caso, é claro que depende do caso, mas normalmente as sessões são planejadas e estruturadas junto com o paciente, inclusive o número de sessões. E, caso seja necessário, é possível fazer um replanejamento ao final do processo. 8. As sessões em terapia cognitiva são estruturadas. O terapeuta tende a aderir uma estrutura para cada sessão. E normalmente essa estrutura inclui os tópicos: verificação do humor, feedback e ponte com a sessão anterior, uma breve revisão de como foi a semana e a agenda da sessão, no qual se inclui os tópicos a serem discutidos naquela sessão. Princípio número 9. A terapia cognitiva ensina os pacientes a identificar, avaliar e responder os pensamentos e crenças disfuncionais. Ao focalizar um problema específico, o terapeuta ajuda o paciente a identificar o seu pensamento disfuncional, avaliar a validade deste pensamento e a projetar um plano de ação. E o 10º e último princípio que eu vou falar hoje é este. A terapia cognitiva utiliza uma variedade de técnicas para mudar o pensamento, o humor e comportamento do paciente. Entre as técnicas centrais estão o questionamento socrático e a descoberta orientada. Bom, então nesse vídeo eu falei brevemente sobre os 10 princípios da terapia cognitiva. Eu espero que você tenha aprendido um pouquinho comigo. Deixa aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida sobre esse tema e a gente se vê.